Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos para a sua vontade, para que você se alinhe com o plano de Deus, não só para a tua vida, mas aqui para a terra também. Nós vamos falar de um tema que acredito vai alimentar a vida espiritual de todos. Não vou adiantar qual vai ser o tema, você fica na curiosidade. Se está assistindo com atraso, vai poder colocar a guia para frente e descobrir o tema. Caso contrário, nos acompanhe aqui para poder, em seguida, também ter essa revelação. Mas antes do tema de hoje, eu gostaria de compartilhar com você que é cristão, com você que professa se submeter à palavra do Senhor, você que é estudante da Bíblia, dar alguns conselhos que entendo eu são muito adequados no contexto do nosso país, no contexto daquilo que nós estamos vivenciando hoje. E esse texto encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 em diante. Vou ler e em seguida vou comentar. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. E aqui eu vou parar. Nós vamos comentar. Deus nos coloca como cristãos, por isso que eu estou falando aqui, entendo que é o ambiente adequado para falar. Se eu saísse na rua para falar com toda sorte de pessoas, com certeza muitos que não seriam o público adequado receberiam esta palavra. Não que a Bíblia não seja para todos, mas é que a pessoa que não reconhece a Bíblia como a palavra do Senhor, tampouco vai reconhecer a autoridade nessas palavras aqui. Agora, quem se diz cristão tem condições de reconhecer a autoridade desta palavra. Portanto, é para você. Ordenanças humanas, presidente da República, governadores, juízes, estão aqui para serem respeitados pelos cidadãos cristãos. Se você é um cristão aqui, ou você nos assiste, você deve respeitar as decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro, pelo presidente Jair Bolsonaro, no nosso caso do Paraná, pelo governador Ratinho Júnior, não importando se eles não são do partido que você gosta. A Bíblia diz que nós devemos honrar os governadores. Quando o governo era do PT, nós pregávamos a mesma coisa, honrai o rei. Era a excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Da mesma maneira, hoje é o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, se ele cortou uma verba lá e o professor não ficou satisfeito, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Portanto, eu nem vou entrar no mérito se o presidente é bom, se ele é mau. Se o governante é bom, se ele é mau. Você é um cristão? Minha pergunta é essa. Estou falando com cristãos. Você é professor cristão? Você é professor que frequenta a igreja? Você é professor que professa obedecer à palavra de Deus? Então não é o teu papel ir para a rua, chamar o presidente de tudo que é nome ruim, né, com a esperança de que ele vá tirar esse contingenciamento. Ora, não é esse o meio que Deus ordenou. Nós cristãos agimos. Como é que nós devemos agir como cristãos? Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrando a todos, amando a fraternidade, temendo a Deus e honrando o rei. Nós poderemos estar em diferentes ambientes.
Se eu estiver no ambiente de aula, eu tenho um professor que é petista, ele está falando a opinião dele lá, eu devo entender que o meu aporte naquela sala tem que ser comedido. Por quê? Embora o que ele esteja fazendo é errado, de acordo com a lei, porque de acordo com a lei ninguém pode fazer, né, proselitismo político dentro da sala de aula, mas eu ainda assim devo entender que ele é uma autoridade dentro da sala. Então, mesmo ao dizer as coisas, devo entender que estou diante de um professor e devo a ele respeito. Da mesma maneira, o professor, como funcionário público, deve respeito ao seu superior, que é o presidente da República ou o governador do estado. Não faz sentido você, numa empresa, falar mal do chefe. Falar mal do chefe vai ser despedido. Não é assim? E outra, que é óbvio, a gente já sabe. O governo cortou, tem uma razão política, porque a gente que viveu em escola sabe. Sempre estavam falando aí a favor dessa orientação política, né, marxista e tal. Entrou um governo que não concorda. Ponto, ele tem o direito de não concordar e de não querer que isso aconteça. E você não tem o direito de obrigá-lo a agir diferente. Mesmo direito que você tem, como professor, de falar o que você quiser na sua sala, o presidente também tem de falar que não quer que o professor fale e está proibido. Acabou. E que o legislativo tem também de fechar. Sabe o que falta? Entendermos os princípios que nos tornam verdadeiros cristãos, em primeiro lugar, porque eu estou falando no ambiente de igreja, e em segundo lugar, cidadãos. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do meu próximo. Aí eu volto ao ponto. No ambiente de sala de aula, a autoridade é do professor, ainda que nessas cartilhas modernas estejam dizendo que não é assim, né? Ora, está uma pessoa ali com a responsabilidade de ensinar, então respeite, dê o tempo para ela falar o que ela acha que deve. Se ela falar algo que está errado, existem órgãos competentes para você reclamar, né? Agora, ficar afrontando na sala de aula, levantando briga, não vai resolver o problema. Da mesma maneira no âmbito nacional. Ficar saindo, batendo panela, xingando o presidente e tal, não vai resolver o problema. Não é a forma de resolver. O cristão não deve agir assim. Então, eu estou falando para cristãos que temem a Deus, que obedecem a sua palavra. Ah, não gostei. Se não gostou, o problema é teu, né? A verdade da palavra é essa. Deus não vai mudar as suas regras para receber sindicalista no céu. Não vai. Se você continuar com esse espírito, você não vai entrar no céu. Então tem que ser claro para você, como pastor, como ministro do Evangelho. Quem vai entrar no céu? Pessoas que amam a paz, pessoas que amam as boas práticas, pessoas que amam uma moral elevada, certo? E que respeitam as liberdades alheias. É isso. Ah, não consegui, então eu vou na base da força. Esqueça, essa não é a lei do céu. Não é a lei do céu. Quem proceder assim não vai entrar. E os governadores foram colocados para castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. Portanto, o indivíduo foi condenado. Está na cadeia, não adianta sair na rua falando quero o indivíduo livre. Se ele foi condenado num processo justo, onde houve chance de defesa, acabou. Ah, não achei que o juiz foi justo. Bom, você pode ter a opinião que você quiser. Tem o direito de manifestar. Agora, daí a exigir que se desfaça o que o juiz fez, você está fora dos limites estabelecidos por Deus para você como cidadão. E se a igreja apoiar isso, então a igreja está errada também. Da mesma forma que a igreja estaria errada se ela quisesse se aproveitar e se aliar agora ao governo porque acha que o governo está alinhado com seus princípios. Igreja é uma coisa, governo é outra coisa, bem diferente. Cada um tem o seu âmbito, cada um tem o seu espaço. As coisas não podem se misturar, porque se elas se misturarem, não importa se o governo for de direita, de esquerda, de centro, de nada, o resultado será única e exclusivamente um só: perseguição. Porque se o poder está na mão de quem pensa de um jeito, quem pensa de outro jeito será perseguido. É óbvio. Então, meus queridos irmãos, por favor, em nome de Jesus, hajamos como cidadãos. Vamos parar, né? É brincadeira. Em menos de um mês, né, nós tivemos aí 2 passeatas na rua por conta de um contingenciamento de verba. Ora, o cristão não deve se envolver nisso aí.
Repito, estou falando para cristãos. Ah, a pessoa é sociólogo, acredita que a Bíblia é um livro político e tal. Bom, Deus vai ter outra forma de falar com essas pessoas. Hoje eu não estou aqui para discutir com sociólogo. Estou aqui para falar para cristão. Certo? Compreendido o recado? Então tá bom. Irmãos, e só para fechar, né? Porque se Deus me põe aqui, Ele me põe com o propósito de expor a verdade. Não é fingir que não está acontecendo nada quando está acontecendo. Está acontecendo. Tem algo acontecendo em nosso país, tem algo acontecendo envolvendo a mente de jovens, jovens que estão indo à igreja, mas também estão indo à escola e estão sendo incentivados a irem para a rua, certo? Tem muita coisa acontecendo. E aí, como é que você vai se postar? Ora, se pautar pela palavra do Senhor. É assim. Ser cristão não é só dizer, eu aceito Jesus, e ir no dia da passeata, marcha para Jesus lá, dançando e mostrando cartaz, Jesus te ama. Não, é muito mais que isso. É você ter a sua vida permeada com os verdadeiros princípios da palavra do Senhor. Considerando isso, agora nós vamos avançar. E só um detalhe, né? Porque daí tem gente que fala, mas eu vou ficar calado diante das injustiças. Bom, a Bíblia diz que Deus vai fazer a justiça. A vingança pertence a Ele. Você está sendo injustiçado, eu não estou aqui para defender tudo que o governo faz, e não estou aqui para defender tudo que a esquerda faz. Mas o que a Bíblia diz é, se você está sendo injustiçado, e você sabe, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Versículo 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e superintendente da vossa alma. Então Deus nos chama para o seu redil, o redil de Cristo, que vai nos levar a um comportamento diferenciado, comportamento diferente, certo? Vai nos trazer para a zona de equilíbrio de Deus, só Ele que pode nos dar. Essa zona não pertence à orientação política de esquerda, não pertence à orientação política de direita, não pertence à orientação política de centro. Essa zona pertence a uma orientação moral que nos foi dada pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Injustiças haverão e se multiplicarão de hoje até o dia da volta de Jesus, cada vez mais. Mas elas não podem ser motivo de eu sair bravo, porque senão, ou se eu for a parte mais fraca, eu vou pagar com a vida, ou se eu for a parte mais forte, eu vou cometer excessos, e Deus vai me chamar à responsabilidade por isso. Certo? Hajamos como bons cristãos. E como a Bíblia fala, oremos pelo nosso presidente. É uma pessoa que está sob pressão. Ora, eu já vi isso desde a década de 90. Todos que entram naquela cadeira envelhecem rapidamente. Não é fácil estar lá. Eu não tenho vontade de estar lá. Se alguém aqui tem, bom, é diferente. Mas a Bíblia diz isso, né? Em Romanos 13 também fala para nós pedirmos a Deus pelas autoridades. Vamos abrir em Malaquias capítulo 3, segundo o que o Senhor nos ordenou. No versículo 10, o Senhor disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa semana eu vinha ponderando na história americana, não a recente, a antiga.
aquela que fez dos Estados Unidos uma poderosa nação. E conseguir compreender com mais profundidade aquilo que o Senhor nos coloca por meio desses 2 versos. Só vou pedir para pegarem, por favor, a jaqueta. Eu vou trocar ali, porque você que está aí deve estar quente na tua localidade, mas aqui está bem frio. E aqui não tem que provar nada para ninguém. Vamos nos agasalhar. Aqui. Então o que aconteceu foi que as pessoas que eram oprimidas na Europa e em outras terras, que sofriam pela intolerância religiosa, que sofriam pelos abusos das monarquias, encontraram nos Estados Unidos da América do Norte um refúgio. E lá tiveram uma vida muito difícil. Não foi fácil. Tinham que desbravar o mato, literalmente. Pensa você chegar aqui na Serra do Mar, né? Nós que estamos no Paraná. Aí você vê aquele mato e fala assim, bom, a partir daqui eu vou construir a minha vida. Do zero. Né? Então foi isso. Só que eles lançaram a semente de uma poderosa nação. Por quê? Porque eles seguiram os princípios da Bíblia. Quando Deus fala, tragam os dízimos, né? E eu vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que vos advenha maior abastança, o princípio envolvido também é o seguinte: olha, você que obedece a palavra, você vai estar agindo na tua vida com economia, com parcimônia, com sabedoria na administração, e eu vou abençoar os teus esforços, porque mediante a diligência no teu trabalho, eu abrirei portas. E aí você conseguirá. Não quer dizer que você dá o dízimo, amanhã vai bater a porta do Bolsa Família na tua casa. Não é isso. Deus não prometeu assim. Deus prometeu para o cristão que do suor do seu rosto, ele comeria o seu pão. Está em Gênesis. Está claro ali, né? Então a questão é nós entendermos o verso conforme o contexto da Bíblia. E aí nesse contexto, no versículo 11, ele diz: eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. Então, se você trabalhar de forma diligente, for uma pessoa honesta, esforçada e tal, isso será reconhecido, e cedo ou tarde você não estará com os de má sorte. Ainda que pareça, né, que tudo se perdeu aqui no mundão, mas Deus tem reservado para nós uma recompensa no céu. Então, meus queridos irmãos, o que Deus quer de nós? Obediência, fidelidade. Se nós formos obedientes, fiéis, tudo vai dar certo. E a obra dele vai avançar. Porque ele disse que deve haver mantimento na sua casa. O mantimento é a palavra verdadeira do Senhor. É um lugar onde se fale, não o que é conveniente para atrair o rico, mas é o que se fale a verdade, para que atraia o sincero, o temente a Deus, aquele que realmente ama a palavra, né? Esse é bem-vindo na casa verdadeira do Senhor. Então, meus queridos irmãos, aqui estamos nós. O Ministério Quarto Anjo de Advertência Final está levando avante essa palavra verdadeira, essa palavra com o propósito único e exclusivo de edificar a alma das pessoas, salvar aqueles que estão envoltos em trevas morais. E para isso são necessários meios, a fim de produzir muitos materiais. Nós temos aqui vários materiais. Por exemplo, eu tenho alguns blocos de estudos bíblicos que são usados para o discipulado. Também nós temos vários folhetos que são usados para o evangelismo. Vou trazer aqui para vocês verem, né? Olha aí. Então aqui eu tenho alguns títulos, nós temos outros também. Esses materiais não têm custo, você pode solicitar para fazer o teu trabalho evangelístico. E além disso, nós estamos avançando na etapa 8 da construção da igreja sede. Creio que temos as fotos, né, irmão Cândido? Acho que está aí, espero que dê certo de colocar para os irmãos visualizarem. Esta semana tivemos um pequeno percalço, tendo em vista as chuvas muito fortes que ocorreram em Curitiba, o tapume da obra foi derrubado. Então teremos um custo adicional que não estava previsto. Mas graças a Deus a obra até aqui andou, tem andado bem, e com a graça de Deus assim será.
se nada acontecer para impedir o avanço da obra, ainda este ano estaremos congregando lá, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estive na obra esta terça-feira, estava um canteiro bastante agitado. Você pode ver ali que as treliças que vão compor o teto já foram instaladas. O que falta agora é fixar as telhas. Não foi possível fixá-las esta semana devido ao vendaval forte que ocorreu e às chuvas fortes nos últimos dias, mas com a graça de Deus, na próxima semana, estabilizando-se o tempo, já poderemos cobrir o local. E aí realmente será bastante importante não interromper-se a obra, porque começa-se a colocar os miscelâneos de obra, que a gente chama, dentro da construção. Fios, né? Bocais, espelhos de tomada, material elétrico, miscelâneos de hidráulica, que são registros e outras coisas. Várias dessas peças podem ser roubadas por vândalos. Então, se a obra for interrompida, nós corremos sim o risco de perder vários materiais adquiridos para a obra. Vamos instalar a cisterna, por exemplo, as caixas d'água, enfim. Então é um momento a partir do qual é bastante interessante que a obra não tenha pausas. Até aqui, durante todo esse ano, não parou, graças a Deus, mas a obra necessita de meios. Portanto, você que está convencido, cujo coração Deus tocou, sabe que esse ministério prega a verdade e deseja enviar teus dízimos e ofertas para ele, entre em contato pelo WhatsApp. Eu já vou passar o número, apenas quero refrisar o que a gente sempre tem dito aqui. Eu não vivo dos dízimos e ofertas, não recebo um centavo do que você envia. Nós simplesmente ofertamos e dizimamos, como você também, né? Então, a gente está aqui para colaborar, nós estamos aqui para avançar. Quando alguém até fala, vamos mandar para a tua conta, fala, manda para do ministério. Se não tiver jeito, já mandamos o recibo, tá vendo? O que você mandou está tudo lá. Aqui conosco não tem nada. Por quê? Porque nós queremos que a obra de Deus avance e que em breve o Evangelho seja pregado em todo o mundo e o Senhor Jesus venha para nos buscar. Meus queridos irmãos, tome nota do WhatsApp, número 55 é o código do país, 41 99509 8425. Nós vamos nos colocar em pé, aqueles que se prepararam vão poder fazer a sua devolução. E os demais, oremos a Deus para que Deus possa prosperar a vida de cada um, segundo Ele entende ser necessário. Momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento
quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, grande Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos porque tens abençoado as nossas vidas. Amém. Tem nos dado o suficiente para que possamos trazer ao teu gasofilácio, ao teu altar, os dízimos e as ofertas. Ó Senhor, pedimos que continues estendendo a tua mão sobre o teu povo, abençoando a cada um na medida do que a tua sabedoria entende ser o necessário. Dá-nos, Senhor, disposição, perseverança para o trabalho. Guia-nos a fazer a tua vontade. Abra os caminhos para o teu povo. Pedimos, ó Senhor, que também venha nos dar o pão da tua palavra, abrir as nossas mentes, falar aos nossos corações. E assim, ó Senhor, nos preparar para que em breve teu Filho amado possa vir nos buscar como preciosa colheita do Senhor, a aquisição do seu sangue. Pedimos a Deus estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos tratar hoje sobre o tema da justificação pela fé, conforme encontra-se escrito no Evangelho de João, capítulo 3. Para quem não sabe, a justificação pela fé é, na verdade, a obra do perdão de Deus pela fé. O perdão de Deus é incondicional, muitos falam sobre isso, é verdade. Agora, nós nos apropriamos dele por meio da fé. E embora seja algo tão simples, muito poucos conhecem. E muitos que conhecem rapidamente esquecem, porque é o objetivo designado do inimigo de tentar tirar das nossas mentes essa verdade tão essencial e tão fortalecedora da nossa vida espiritual. No Evangelho de João, capítulo 3, nós encontramos uma entrevista que foi realizada numa noite, no início do ministério de Jesus, quando ele estava no seu lugar habitual, onde ele se retirava para orar. E um fariseu que, investigando minuciosamente onde poderia encontrar o mestre, mas não querendo ser identificado, procurou-o para conversar. O nome deste fariseu está no versículo número 1, é Nicodemos. Quando Nicodemos se aproximou dele, no versículo 3, a Bíblia diz que a primeira resposta de Jesus foi: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui, o Senhor Jesus tratou de algo que conhece só aquele que experimenta. E é percebido pelo texto que Nicodemos ainda não tinha essa experiência. Ver a mesma coisa, porém, sob outro ponto de vista.
analisar a mesma situação e chegar a uma conclusão diferente daquela que a maioria do mundão tem. Essa é a experiência de um cristão verdadeiro. Esta é a experiência daquele que nasceu de novo. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, mas em outra passagem o Senhor disse: o reino de Deus está no meio de vós, entre vós. Nicodemos não conseguia enxergar em Jesus quem ele era de verdade. Nicodemos quis entablar, uma conversa, ou seja, ele quis discutir um pouco com Jesus, alguns temas. Quem sabe vou falar um pouco das questões teológicas que nós temos entre os fariseus, Vamos ver as opiniões de Jesus. Porque de alguma maneira Nicodemos se sentia atraído por Jesus. Só que o que Jesus tinha a entregar para ele não era uma teoria insípida, só eu sei e você não sabe. Não era isso. Ele tinha uma verdade fundamental que salva a alma. E a verdade era a seguinte: tem que renovar o coração. Qual é a tua prioridade, Nicodemos? A tua prioridade realmente é Deus? No versículo 5 ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não tiver esta visão diferente jamais pisará no céu. Jamais. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. São duas coisas diferentes. Nascer da carne, nós nascemos no hospital, na maternidade, alguns em casa. Agora tem o tal do parto humanizado, Então está voltando-se a ter bebês em casa. E aí, procurando ilustrar, Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é guiado por um ser invisível. Ele é guiado por Deus. Olha, não sei, me veio na mente assim para fazer tal coisa, ajudar aquele indivíduo. Olha, sabe o que? Não sei, eu acabei fazendo, mas depois até me senti bem fazendo. Poxa, eu vi que a pessoa me agradeceu e tal. Quem já não escutou algo desta natureza, Agora Deus quer nos levar a uma outra situação. Uma situação na qual a gente conscientemente faz a vontade do Senhor, sendo guiado por Ele. Quando eu avalio uma coisa que está acontecendo na sociedade, eu não fico procurando um guru para ver assim, o que o fulano diz, o que o autor diz aqui, para eu tentar me escorar na opinião de alguém, não, então eu vou interpretar desse jeito, eu acho que o que está acontecendo aí é bom, ou o que está acontecendo aí é ruim. Não. O servo de Deus é guiado por Deus. O Espírito de Deus guia a pessoa na sua mente e ela consegue discernir e fala: não, isso aí está errado. Ou então, não, isso está certo. Muita gente não conhece a Bíblia, mas sabe muito bem como é honrar um pai, honrar uma mãe. Não é verdade? Respeitar um colega. Fazer o bem para o próximo. E não, fazer o bem não é só focado na coisa material, porque eu vi que há um conceito na sociedade, esse conceito está amplamente difundido e arraigado, mas não é um conceito correto. As pessoas acham que ser bom é porque deu dinheiro para o mendigo no sinaleiro, porque eu ajudo uma casa de velho ali em tal lugar, certo? Eu tenho X por mês que eu dou lá, e assim por diante. Então eu sou bom, porque eu faço caridade. E esse conceito ficou tão arraigado que inclusive tem muitas Bíblias que erroneamente traduzem do original onde está amor por caridade. Amor de Deus não é caridade. Amor de Deus é um princípio. Tem muita gente que sabe que tem que educar o filho, tem que usar a vara, tem que dizer não muitas vezes, tem que disciplinar. Quem que ensinou? Então, aquele que
é nascido do Espírito, é Espírito. Os outros não entendem. Como? Quando muito conseguem reconhecer, puxa, meu avô tinha uma sabedoria impressionante. Né? Fulano falava assim, as coisas que eles falavam, a gente às vezes na época nem concordava, mas depois via, era certo. Era isso aí mesmo. Então, ser guiado pelo Espírito, sabe? Quando a pessoa é, ela é. Né? Mas por que ela é? Aí está o X da questão. Tem gente que não é. Tem gente que é. Mas o que a Bíblia nos mostra é que isso é fruto de escolhas. Ou seja, todos podem. Não há quem não possa. Nicodemos perguntou, verso 9: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Sem dificultar nada. Jesus está falando o seguinte: Ele e Deus sabem das coisas. Por isso ele, no versículo 11, cita: nós dizemos. Jesus era o porta-voz das palavras de Deus, do Pai, naquele momento. Nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Do que Jesus falava, irmãos? Jesus falava da regra do reino de Deus, não era assim? Jesus falava de como se preparar para ser um súdito do reino de Deus. Por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Por causa dos seus pecados, por causa dos pecados dos outros. Eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é assim? E aí? Ele disse: eu falo, vocês não aceitam. E por que não aceitam? Porque vai contra a disposição humana. A disposição humana, ela é virada para buscar o poder, o reconhecimento dos outros, se impor, né, pela força. E nada disso coaduna, ou seja, nada disso está em harmonia com os princípios de Deus. Jesus falou, né? Quiserem tomar a tua capa, dê também a túnica. Não se apegue a essas coisas, deixa lá. O que importa é que você tenha Jesus, você tenha a paz de Deus. E a paz de Deus supre tudo. Mas Nicodemos era mestre de Israel e ainda estava ocupado com a posição dele no Sinédrio, com a política da época, não é assim? Como combater os herodianos e tal, né? Então, o Nicodemos, ele ainda desconhecia essa verdadeira experiência. E sabe, uma coisa que eu analiso até hoje, eu tenho estado em contato mais assim com pessoas ligadas a essa área de humanas ultimamente, e ninguém precisa me falar nada, mas eu olho no semblante das pessoas e vejo uma tristeza, vejo um vazio. Um deles chegou a me dizer assim: puxa, eu sinto um vazio tão grande. Interessante isso, né? Quer dizer, adiantou então? Lutando por uma causa. Que causa é essa? Será que a gente não está revivendo aquela máxima, né, que surgiu algumas décadas atrás? Máxima humana, claro. Rebelde sem causa. Luta, para no fim das contas não ganhar nada. Né? Ou você luta e depois você vê que você estava, na verdade, sendo usado por alguém que tinha um projeto de poder. Usou você enquanto você era uma laranja cheia de suco, mas quando você virou só aquele bagaço, jogou você fora. Usou você enquanto você foi conveniente. O que eu tenho percebido é que as filosofias não preenchem a alma das pessoas. É aí que eu quero chegar. Não preenche. Você não vai encontrar a felicidade.
dentro de um clube de futebol, dentro de um partido político, certo? Dentro de um clã, dentro de uma sociedade, seja ela qual for, um clube, uma sociedade aberta, secreta, você não vai encontrar felicidade ali. A felicidade não está nas pessoas com as quais você se relaciona. A felicidade está naquilo que Jesus pode entregar dentro do teu coração. Nicodemos ainda não conhecia, mas Jesus sabia o que estava falando, e Deus também, porque Deus fez o ser humano. E o básico era isso, porque se Jesus não entrar no coração, não tem como nós nos apropriarmos das coisas celestiais. O que são as coisas celestiais? É quando nós falamos, por exemplo, que nós vamos morar 1000 anos no céu, que lá é um paraíso, que é tudo uma bênção. Gente, enquanto a pessoa não recebe a Jesus no coração, tudo isso tem um nome para eles: utopia. Isso é uma utopia. Seria a perfeição, mas não existe. Então a pessoa não acredita. Para nos erguer do plano horizontal e nos levar a um plano de fé, onde a gente pode enxergar toda essa dimensão maravilhosa que Deus projetou para nós, nós precisamos de ter o coração renovado pelo Senhor Jesus Cristo. No versículo 13, Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Por isso é só Ele que pode comunicar as coisas do céu. Versículo 14. Agora ele vai dar a chave. Como é que isso acontece? Se eu ainda não tivesse a experiência, como é que eu poderia tê-la? Versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou fazer um desenho rápido aqui. Rapidamente, digo. Está aqui. Opa. Vou pegar uma outra caneta. Certa vez, os israelitas passaram por uma grande angústia. Dentro do acampamento, no deserto, começaram a surgir ou entrar serpentes que foram mordendo, e as pessoas envenenadas começaram a morrer. Não existia soro antiofídico. E no seu desespero, elas acolheram até Moisés e falaram: que o Senhor nos perdoe, nós pecamos contra Deus. Sabe que é uma coisa interessante, né? Quando vem a dificuldade na vida, o homem rapidinho reconhece que está errado. Porque quem conhece a história bíblica sabe? Fazia anos já que eles estavam no deserto, sempre reclamando, né? Porque Deus. Bom, mas Deus tinha dado água no deserto, não tem água no deserto, mas Deus deu. Deus fez sair a água da rocha, certo? Deus dava pão todo dia, não tem pão no deserto. Nada cresce no deserto, mas Deus dava o pão. Mas ainda assim não estava bom, né? Quem quer reclamar sempre vai arranjar um motivo para reclamar. E lá estavam eles mais uma vez murmurando. E desta vez Deus permitiu que eles percebessem um pouquinho como era, na verdade, um deserto. O deserto é cheio de animais peçonhentos, cobras, às vezes escorpiões, não é assim? Até ali ninguém tinha sofrido nada, e Deus ainda era ruim, né? Então tá bom. Vamos deixar eles conhecerem um pouco da realidade. Não é que Deus mandou maldição, não, irmãos. Deus não mandou maldição nenhuma. Deus não manda nenhuma maldição. A maldição vem para o ímpio quando acaba a época da graça só. Fora isso, não tem maldição. E a maldição o ímpio traz sobre ele porque ele quer, porque Deus não quer mandar. Olha lá. Aí o povo começou a morrer. O que Deus fez? Deus mostrou quem ele era. Deus mostrou quem ele era todo aquele tempo. Porque em todo aquele momento, todos aqueles anos, Deus os estava salvando da morte.
Deserto é um lugar de morte. Quem que sobrevive no deserto, irmãos? Né? Dificílimo. Por isso chama-se deserto. Não tem gente, não habita gente lá. É muito difícil a vida no deserto. Raras são as pessoas que conseguem permanecer lá por algum tempo. Então, Deus se mostrou como Ele era, Salvador. Ali Deus mandou Moisés que fizesse um madeiro e no madeiro pendurasse uma serpente feita de bronze. E todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Um milagre ia acontecer. Deus ia operar um milagre dentro do corpo da pessoa, ia destruir o efeito do veneno. E aquele veneno não seria mau. Ia purificar completamente aquela pessoa que estava com o veneno contaminando o seu organismo. Tudo isso ia acontecer mediante a fé. A fé. Porque a pessoa tinha que acreditar que aquilo ia acontecer. Tinha que olhar. E quando ela olhasse, o milagre acontecia. Deus não pedia mais do que isso. E Deus disse que a nossa conversão acontece da mesma maneira. Nós hoje, ou talvez no passado, estivemos numa situação na qual não tínhamos a visão espiritual. Nós tínhamos a visão carnal. O que é a visão carnal? É o interpretar as coisas como qualquer outra pessoa interpreta, desde que ela esteja no mundão. O ímpio interpreta, né? Só que Deus propôs que nós olhássemos. Versículo 14. 14, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho de Deus seria sacrificado na cruz. Para, verso 15, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que tem de tão especial na cruz do Calvário? Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é Deus, Salvador. Deus quer que todos se salvem, por isso Deus proveu um meio, mas Deus não vai obrigar a ninguém. Então Ele fala, olha, está aqui o meio. Eu não estou pedindo para vocês peregrinarem, não estou pedindo para ajoelharem no milho, eu não estou pedindo para doarem a casa, eu não estou pedindo para fazerem um grande sacrifício humano. O que eu estou pedindo é para vocês olharem, absorverem o meu amor. E isso vai mudar o coração. Eu vou fazer uma grande obra. Se você tem o veneno do egoísmo dentro do teu organismo, dentro da tua alma, no caso, né? Então eu vou retirar isso. E você vai ser um ser humano livre. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, a Bíblia diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Você quer se salvar? Quem não quer se salvar, né? Então quem quer se salvar faz o quê? Então olha com fé para Ele, para o Senhor Jesus. E aí? Bom, e agora deixa Ele ganhar a tua vida, a tua alma. Porque quando nós olhamos com fé, algo acontece, Ele nos purifica. Ele nos purifica do nosso egoísmo.
E em 2 Coríntios, capítulo 5, a Bíblia diz que esse amor que ali se encontra opera uma transformação na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, ou seja, se Jesus morreu por todos nós, como de fato aconteceu, logo todos nós estávamos mortos. Essa é a ideia, todos nós morremos. Morremos por quê? Ora, estávamos mortos nos nossos pecados, estávamos caminhando para a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado é a transgressão dos 10 mandamentos de Deus. O pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Então nós julgamos que, puxa, Jesus morreu por todos nós, então nós estávamos perdidos e ele nos encontrou. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha lá, em João ele dizia, o que é carne, não é assim? Nasceu do hospital, enxerga as coisas como todo mundo enxerga, mundão. Mas de repente você vê a possibilidade de enxergar diferente. Nascer do Espírito. E ele disse, olha, para nascer do Espírito você deve olhar o sacrifício do Senhor Jesus. Veja, vê o Filho de Deus, vê o amor de Deus para te salvar. E a partir desse amor você vai considerar, puxa, realmente eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu tenho que viver para Jesus. E aqui não há como se enganar, irmãos. Porque até o homem poderia dizer, talvez, ah não, eu vivo para Jesus porque eu ajudo os outros, eu não faço mal para ninguém, né? Já ouviram isso aí? Essa frase é tão conhecida, né? Mas não foi isso. Não falou assim, ó, viva para os outros, não é o que a Bíblia diz. Viva para Jesus, faça o que ele pedir. E o que ele pede está na Bíblia. Então, compete ao homem cristão estudar a Bíblia, aprender e praticar. Aprender e obedecer. Viver para Jesus. Aí sim, daqui por diante, verso 16, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Antes da pessoa se converter, Cristo é ou mais um profeta, né? Um homem bom que passou por aí, uma pessoa que é um exemplo para muitos, e fica nisso. Ah, é o filho de Deus, é o filho de Maria, enfim. Mas depois que ela conheceu, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos amou, fez um infinito sacrifício por nós, para perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos outras criaturas, nós fôssemos seres espirituais, nós enxergássemos as coisas de uma outra maneira, nós agíssemos segundo Cristo agiria, estando em nosso lugar. Nós nos dedicássemos para fazer a vontade dele, como ele se dedicou para fazer a vontade de Deus, do Pai. E que nós estejamos realmente com a vida sobre o altar, como Jesus esteve com a sua vida sobre o altar da cruz. Isso significa que a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas faculdades físicas, morais, mentais, né? Tudo que o Senhor colocou diante de nós, as oportunidades que nós temos, os meios que Ele nos concedeu, tudo estará no seu altar, à disposição do Senhor, para que o Senhor nos oriente o que é que nós devemos fazer.
E eu posso dizer para os irmãos que, considerando a perspectiva que nós temos daqui até a volta de Jesus, na verdade, esta é uma proposta muito sábia da parte de Deus. Porque esse mundo, na forma em que ele se encontra hoje, ele está no maligno. Não é verdade? O mundo está no maligno. E eu, por vezes, paro comigo mesmo, essa reflexão não é uma vez nem duas que eu faço, mas eu fico pensando, falo, puxa vida, né? Tantas opções a gente tem ainda nesse mundo, mas eu vejo que a maioria das opções não vai levar para lugar nenhum. Às vezes elas só vão tomar o meu tempo, vão me desviar o foco, né? Nós estamos há poucos anos de Jesus voltar. Então as pessoas que estão aí não sabem, né? Não sabem de nada. Então tudo que eu for fazer, realmente eu vou ter que subordinar a Deus, porque me parece que eu deveria só pregar o Evangelho. Mas se Deus quiser que eu faça outra coisa, então que Ele diga com clareza. Mas que eu não perca tempo no que não é necessário. Né? Porque realmente as coisas que vão permanecer são só as de Deus, as outras não vão permanecer. Está tão próximo das coisas se acabarem, né? Ontem nós vimos um vídeo, um documentário, na verdade, onde eles comentavam, né, uma nave espacial que foi enviada lá para Saturno, custava 3 bilhões de dólares, aí ficou lá durante umas 2 décadas, eu acho. Aí acabou o combustível nuclear da máquina lá, da nave. O que eles tiveram que fazer? Quem lida com a aeronáutica, ele chama isso de delta. Delta, bota ela em rota de colisão e deixa ela desaparecer, né? Como se fosse um meteoro entrando na atmosfera de Saturno. 3 bilhões de dólares desaparecendo. Assim são as coisas deste mundo. Não são eternas. Todas elas são passageiras. Não é coisa que a gente pode construir para sempre. A Bíblia diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém. Irmãos, nos dediquemos para a palavra. Investamos o nosso tempo na palavra. Investamos os nossos recursos para a pregação da palavra. Investamos a nossa força em caminhar para levar a palavra. Porque é ela que vai permanecer para sempre. Quando a gente coloca os testemunhos aqui, qual é o maior anseio dos que aqui se encontram? Não é de ver os seus queridos salvos também? É isso, né? E as pessoas vão ser salvas pelo esforço de outras pessoas. Deus determinou que fosse assim. Jesus, o que Ele fez na sua vida foi isso, e só isso. E o cristão verdadeiro vai se focar nisso também. Todos nós vamos nos empenhar. Por quê? Porque estamos seguindo o Mestre. Não estamos reinventando a roda. A Bíblia ainda diz, para que ninguém se confunda, especialmente para você que nos assiste, que a característica daqueles que aceitaram o Senhor Jesus é guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Está em Apocalipse 14, versículo 12. O cristão verdadeiro que segue a Jesus vai obedecer os mandamentos como Jesus obedeceu. E não cabe o argumento de que isso era só para o Antigo Testamento. Não é verdade, porque no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus, no capítulo 15, nos versículos 9 e 10, diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E para que ninguém diga que Jesus estava falando de um mandamento diferente daquele antigo que Deus havia dado, o próprio João, que escreveu esse trecho que nós lemos, também escreveu na primeira carta a João, capítulo 2, versículo 7, o seguinte: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo
é a palavra que desde o princípio ouvistes. Queridos irmãos, acho que a palavra ficou clara, não tenho muito a acrescentar, na verdade mais nada. A palavra era essa. Eu espero que Deus possa operar no coração de cada um, que todos tenham a experiência de ser espiritual. Amém. De ver como um ser espiritual, de viver como um ser espiritual. E que aqueles que já possuem, que continuem nesta experiência. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, pedir que o Senhor venha a derramar o Teu Espírito sobre os nossos corações, promover, Senhor, a conversão daqueles que hoje, com fé, olham para o sacrifício do Senhor Jesus e que possam, Senhor, começar uma nova vida contigo. Abençoa, Senhor, venha pastorear o Teu povo, nós, ovelhas do Teu pasto. E assim, ó Deus, nos conduzir nos Teus caminhos. Que assim como foi o Senhor Jesus, sejamos nós também. Venha tirar de nós toda a escória do egoísmo, purificar no Senhor, para que estejamos como o Senhor deseja. Prepara a Tua igreja e dá condições de a Tua igreja levar esta luz para os que não conhecem, a fim de que em breve o Senhor Jesus possa estar conosco, nos buscando e acabando para sempre com este mal que hoje entristece tantas pessoas. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estendo o convite para você que nos acompanhou agora, para continuar visitando o canal youtube.com/TV Advertência Final e lá buscando as mensagens. Elas são transmitidas ao vivo durante o sábado, em 2 horários, 15:10, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. E você que tem sido convencido pelo Senhor de que aqui é o local que Ele escolheu para a sua igreja, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, e quer se unir ao verdadeiro povo de Deus, entre em contato conosco. Tome nota do número do WhatsApp. DDD, Código do Brasil 55 41 99509 8425. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos ficando por aqui. Espero que nas próximas oportunidades você também esteja acompanhando a palavra do Senhor. Até lá.